Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Snag da Suno Asset. E por que iremos falar dele? Exatamente porque 2 semanas atrás, vocês olham aqui, que corresponde a essa linha, o vídeo que deu mais views foi o do XPCA, que ainda foi ruim. Esse vídeo aqui já era para estar com mais de 400 views, tá apenas com 194, mas mesmo assim ele teve mais views do que o Bresco. Pelo jeito o pessoal não tá querendo que tenha vídeo extra, porque quinta-feira é dia de vídeo extra. E no dia de vídeo extra a gente traz exatamente um vídeo sobre um ativo que 2 semanas atrás teve mais views, no caso, o Fiagro. O pessoal do fundo imobiliário não tá chegando junto, tem que assistir, pessoal, todos os vídeos, mesmo que você não goste, para dar view e aumentar a chance de ter um vídeo extra de fundo imobiliário. Como o XPCA, apesar de ter tido poucos views, normalmente numa época dessa ele já estaria aqui com uns 400, 500 views, tá menos de 200, tá muito fraco esse mês. Mesmo assim ele garantiu o vídeo extra dessa quinta-feira ser um Fiagro e estamos fazendo vídeo sobre o Snag. Então vamos lá. Atualmente o valor da cota é 10,26. Nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de apenas 10, o que não é muito longe do valor atual, e uma máxima de 10,40. Ou seja, você vê que o fundo é muito estável. É muito estável. A variação aí em termos percentuais de menos de 5% da mínima para a máxima. E ele tá mais ou menos no meio, digamos assim. Se você olhar aqui no gráfico, você vê que parece que teve uma volatilidade muito alta, mas não, aqui é porque o gráfico no Status Invest é assim mesmo. Ele parece que teve uma alta muito grande, uma mínima muito baixa, mas não, é porque ele só destaca muito a variação, apesar de não ter tido uma variação em termos nominais muito grande. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. E você vê que o dividend yield dele é 13,76 e isento de imposto de renda. E isso seria um bom dividend yield se fosse para fundo imobiliário, mas para Fiagro isso é um dos mais baixos. E a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Eu não vou nem falar dessa valorização, que conta só o primeiro ponto e o último, e que foi ridícula, de menos de 2%. A gente pode ver que a mínima dele foi aqui, 18 de novembro do ano passado, exatamente naquela época que eu sempre falo que os fundos imobiliários e Fiagros caíram muito. A maioria começou a cair no iniciozinho de novembro, finzinho de outubro, mas ele deu uma boa recuperação, voltou para a faixa de 10,30, aí depois voltou a cair e ficou nesse patamar aqui de lado, ó, andando de lado. Basicamente 10,9, ó, 10,5. Você vê que tem uns valores todo mês. Tem tipo um pico no mês e uma queda. Isso aqui, pessoal, é nada mais do que DataCoin e DataX, que aqui é quase como se fosse um relógio de 12 centavos todo mês. Você vai ver daqui a pouquinho. Atualmente é 12 centavos, porque o fundo era base 100, agora é base 10. Então antes era 1,20, agora passou a ser 12 centavos. E a máxima dele foi bem aqui, ó, dia 25 de agosto. Mas teve vários outros dias que ela bateu 10,40. Se você prestar atenção aqui, vários dias batendo 10,40. E atualmente está 10,26. Vindo aqui na comparação com seus pares, a gente vê que o Snag está na terceira posição de menor dividend yield. Aqui é menor dividend yield, vai do menor para o maior. Não vamos contar o BTRA, porque o BTRA é fundo imobiliário, que é um erro aqui do investidor 10. Só que o AAZQ tem um detalhe que ele é um fundo que tem menos de um ano na bolsa. Então isso aqui não é nem 12 meses. E ele já está dando 11,06. Provavelmente se já tivesse um ano o AZQ, ele estaria na frente, ou seja, é pior ainda a situação do Snag. Na prática, ele só ganha do BBGO, que é do Banco do Brasil, e é por muito pouco, né? Em termos de P sobre VP, desconsiderando de novo o BTRA, ele está na 9ª posição de mais barato, o que é bom, considerando que a gente tem em torno de mais de 20 Fiagros na bolsa, mas aqui na tabelinha do investidor 10, ele não mostra todos os Fiagros da bolsa, não. Em termos de valor patrimonial, ele está na 10ª posição. Por enquanto, porque agora o fundo está em processo de emissão de cotas e deseja captar cerca de 160 milhões de reais. Se ele captar isso, ele vai subir bastante, ele deve ficar na 6ª posição. Voltando aqui para o site do Status Invest, a gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$10,09, ou seja, o P sobre VP dele está 1,02, ou seja, está 2% acima do valor patrimonial. Desses melhores Fiagros, ele é um dos que está mais barato, porque praticamente todos os bons Fiagros estão com ágio, variando entre 2% e 5%. Essa é a variação atual. Lembrando que no ano passado, quando estava em alta, chegava até uma valorização de 10 a 20% acima do valor patrimonial. Estava muito caro naquela época, agora está bem tranquilo. Para quem gosta de investir em fundo apenas de tijolo, quando está acima do valor patrimonial, esse não seria um fundo para você, apesar desse ser o único fundo, o único Fiagro da bolsa que tem tijolo, mas é cerca apenas de 8%, é muito pouco. Na realidade, na prática, se você não gosta de pagar ágio em fundos bons de papel, Fiagro não é o seu negócio. Você tem que ir lá para fundo imobiliário mesmo, porque aqui vai sempre ter ágio,
porque a maioria dos fiagros, até os que tem um baixo dividend yield, como aqui o Snag, ainda é um dividend yield alto, ou seja, vai sempre cobrar um ágiozinho. A gente vê que o valor patrimonial atual ainda é 300 milhões, mas como eu falei, ele está nessa emissão de 160 milhões, ele deve passar, se tudo der certo, para essa faixa de 460 milhões, e aí já vai se encaixar no meu perfil, que eu chamo de fiagro de porte médio. Entre nessa faixa de 400 até uns 900 milhões, eu considero porte médio. E ele ainda tá como fundo fiagro, no caso, pequeno para mim. Ele tá com a quantidade de cotistas 58 mil, quase 59 mil. Melhorou muito, já que ele passou a ser base 10, ele era base 100, como a gente já falou. Isso aqui melhorou muito para ele, porque aí aumenta a quantidade de cotistas, aumenta a liquidez. Você vê que a liquidez dele agora é cerca de 1.629.000. Se você ver nos meus vídeos anteriores, provavelmente essa liquidez diária dele era em torno de 1 milhão ou pouco mais, e agora tá bem melhor. O fundo agora completou um ano na bolsa, mas aqui mostra 24 meses, na prática é 12 meses. Ele tá com um dividend yield médio mensal na faixa de 12 centavos, que é que ele distribui mesmo, 12 centavos, agora que ele é base 10. A gente vê que no mês passado, ele ainda não anunciou dividendos nesse mês, porque ele é um fundo diferente, digamos assim, que a data com dele normalmente é no meio do mês, a gente não chegou no meio do mês, e no mês passado ele distribuiu 12 centavos de dividendo. Isso corresponde a um dividend yield de 1,15. O que eu sempre falo para vocês nos vídeos de fiagros, para quem assiste todos, é o quê? É que a média, atualmente ainda, mesmo com a queda da Selic, é na faixa de 1,30% o dividend yield. Quando dá ruim, normalmente é 1,20%. E às vezes dá 1,40%. Na média é 1,30%. Ele aqui é um dos que tem o menor dividend yield, por isso que essa média dele aqui de dividend yield é baixa. E nesse mês também deu baixa, 1,15%. Para fiagro, né? Isso aqui, se fosse comparar com um fundo imobiliário de papel, seria ótimo, maravilhoso. Mas comparado a fiagro, ele é baixo. A gente vê que ele começou a distribuir dividendos em setembro do ano passado, 6 centavos apenas. Isso aqui foi um dos motivos dessa média dele não estar mais próxima de 12, porque na primeira distribuição dele foi pouco. Aí você vê que ele passou a 12, ó, foi um reloginho, que no ano passado era 1,20, né? Até o começo desse ano, até julho, era 1,20. Ele passou a ser menor agora, mas aqui ele vai mostrar 12 porque ele já tá fazendo o desdobramento dos valores dos rendimentos. Ó, 12, 12, 12, 12, 12. Esse ano já aqui é já esse ano. Aí teve uma quedazinha, quase 11 centavos em março. Aí depois 12 de novo, teve uma queda quase 11 centavos em maio. E depois 12, 12, 12, 12. E deve ser 12 esse mês. Para quem gosta de fundo reloginho, esse aqui é um excelente fundo reloginho. Sempre tá dando esse rendimento aqui igual, basicamente. Vamos agora para o relatório mais quente, o mais recente, que é do mês de agosto, que se refere aos pagamentos feitos em setembro. Só no final de outubro é que vai sair o relatório de setembro, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos agora no mês de outubro, que devem ser anunciados daqui a 2 semanas praticamente. Então estamos aqui no relatório do mês de agosto. Aí ele mostra aqueles valores que a gente já sabe, 12 centavos por cota, o valor de fechamento do mês, 10,40, o valor patrimonial da cota, o número de cotistas. Aqui são os comentários do gestor falando dos destaques do mês. Aí ele fala, a partir do dia 2 de agosto, ou seja, no iniciozinho do mês de agosto, esse relatório é do mês de agosto, a gente já viu isso, as cotas passaram a ser base 10. Isso significa o quê? Que uma cota que valia R$ 101,10 passou a ter 10 cotas negociadas a R$ 10,11. Ou seja, não houve nenhum impacto financeiro direto para os investidores, mas isso representou um passo em direção à democratização, ou seja, facilitar ter um maior número de cotistas, até aquele pessoal que não tem muito dinheiro para investir. Antes ele precisava gastar 100 numa cota, agora se ele tiver R$ 10 na mão e quiser já comprar a cota do Snag, já pode. A distribuição foi 12 centavos, a gente já viu isso, mas na realidade o lucro foi de 12 centavos e 3 décimos de centavos, ou seja, sobrou um pouquinho de dinheiro em caixa. Houve a convocação para a terceira emissão, isso no mês de agosto, que planeja captar 161 milhões. E a subscrição foi a R$ 10,10. E se vocês tiverem prestado atenção naquele gráfico que eu mostrei faz pouco tempo no Status Invest, viram que no mês de agosto teve um crescimento no valor da cota. Exatamente, toda vida que tem esse negócio de emissão, normalmente a demanda pelas cotas sobe, pessoal querendo comprar cota para comprar o valor da subscrição, e aí com isso aumenta o valor das cotas. Aí o pessoal comprou até às vezes mais caro, ou já tinha, e acabou conseguindo subscrever num valor menor de 10,10. E a taxa foi muito pequena, se eu não me engano. Eu não sei se esse valor já está incluído o valor da taxa, mas a taxa da Suno foi muito baixa para emissão. Por isso, ó, o fundo chegou ao encerramento do mês com essa
cota aí de 10,40. Aqui a gente vê o DRE do fundo dos últimos 3 meses. A gente vai focar aqui no mês de agosto, que se refere aos pagamentos do mês de setembro, como a gente falou. Os valores dos juros das CRAs totalizaram 3.561.000. Teve mais 262.000 de aluguéis dos imóveis que ele tem, né? Como eu falei, é o único fiagro atualmente que tem imóveis, mas é muito pouco percentual. Se você pensa em tijolos, esse aqui não é o fundo ideal, porque é muito pouco, apenas cerca de 8%. O valor investido em caixa rendeu 90.000. Isso aqui totalizou em receita 3.914.000. A despesa foi de 215.000. Ele fez reserva de lucro de 1.465.000. Considerando as reservas de lucro de 1.465.000, totalizou um resultado final do mês de 5.595.000. E aí ele fez uma reserva de lucro agora de 1.995.000. Aumentou a reserva de lucro. Você vê que esse valor aqui de cima é igual a esse. Ou seja, no próximo mês, esse valor de reserva de lucro vai passar para cá, para essa linha. Nos últimos 12 meses, está 6.031.000. E ele distribui, como eu falei, como um reloginho, 3.600.000 por mês, o que totaliza um valor de 12 centavos por cota. Aqui temos a carteira do fundo. Ele aqui fez uma coisa diferente, que ele não vinha fazendo nos últimos meses, é dizer a quantidade de devedores totais, que normalmente ele falava Boa Safra e era praticamente dono de tudo, Boa Safra. Agora não, ele já está colocando a quantidade de devedores real, digamos assim, é porque a Boa Safra coloca o nome nos investimentos, como é que CRA pulverizado Boa Safra, que é 89% do patrimônio líquido. Mas é só o nome da Boa Safra, na realidade tem vários devedores, por isso que é um crédito pulverizado, que isso aqui eu sempre venho falando nos vídeos, são agricultores que trabalham com as sementes da Boa Safra. Quem não sabe, a Boa Safra produz sementes, então eles compram a semente da Boa Safra e tem uma parceria com a Boa Safra de muitos anos, e aí eles compram aí como se fosse em parceria com a Boa Safra, que facilita esse crédito para eles. No final das contas, tem 4 ativos apenas, ele é bem concentrado, só são 4 ativos, e o maior de todos é muito concentrado, mas é concentrado por causa do nome da Boa Safra, mas na prática são vários devedores, como a gente já vem falando isso aqui faz tempo. E a taxa média dele é de CDI mais 3,3%, o que é uma característica de fundo com pegada mais high grade, e o fundo mesmo se considera high grade, porque nos fiagros o comum é uma taxa na faixa de CDI mais 5 ou mais. E ele é 3. Os com fundo com mais pegada, mais high grade, ainda é um pouquinho mais baixo. Ele aqui é quase um middle risk na prática, mas eles consideram high grade. Só que ele não tem só essa taxa aqui de CDI, né? Ele também tem um pouquinho de IPCA, IPCA mais 8%. A gente vê que fora isso ele tem 2 imóveis, como eu já tinha falado para vocês. Esses 2 imóveis sim, são diretamente alugados à Boa Safra, estão alugados para a Boa Safra, e eles têm uma taxa de IPCA mais 8% e equivale a cerca de 8% do patrimônio, como eu falei para vocês. Fora isso, ele tem esse CRI Primato, que ele trocou recentemente, porque ele tinha um da Bem Brasil Alimentos, agora é esse Primato, que normalmente isso aqui ele coloca, mas é com a função quase como fosse de caixa. Qualquer instante ele pode vender isso aqui, que é CDI mais 4%, é a taxa mais violenta, mais agressiva aqui do fundo, ou seja, bem longe dos fundos mais arriscados, que tem CDI mais 7%, dos fiagros mais arriscados que eu quero falar, CDI mais 7%, CDI mais 10%, e ainda mesmo assim é um percentual muito baixo do fundo, apenas 2%. E se você tem um Snag na carteira, me diga aqui que tem um Snag ou qual outro fiagro que você possui na carteira. E se você não for inscrito, meu amigo, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. E, meu amigo, se você quiser fazer um pedido de um vídeo fiagro, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Aqui a gente vê como é que é feita a distribuição, a exposição do fundo em relação ao tipo de ativo. Ele tem 2% de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, é o da Primato. Como a gente já sabe, é muito CRA, 90% ele arredondou, né? Porque era quase 90%, ele já colocou 90%, e 8% de imóvel. E ele tem exposição geográfica em 7 estados, o que é uma distribuição geográfica razoável, mas não chega a ser boa. Exposição por indexador aqui é 92% CDI, é quase nada IPCA. Ou seja, o fundo deve sofrer um pouco quando começar a ter uma queda maior da Selic, mas até o momento não teve. Vamos ver se no rendimento que vai ser anunciado nesse mês vai ter alguma queda. Mas a maioria dos fundos imobiliários e fiagros que teve ainda anúncio já de dividendo no finalzinho do mês de setembro
para ser paga agora em outubro, não tiveram queda nenhuma no valor das distribuições dos rendimentos. Então pode ser que essa queda que teve em relação à queda da Selic de meio ponto percentual em agosto só seja refletida no próximo mês, no final das contas, só em novembro. Vamos ver, vamos aguardar para ver. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezinho, ativa o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!